Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. Cremos e confessamos que Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração, bem como um preceito específico para que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, como um pacto de obras pelo qual Deus obrigou a ele e a toda a sua descendência a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de cumpri-la e o ameaçou com a morte se a violasse, dotando-o com poder e capacidade para guardá-la. Esta lei, assim escrita no coração, continuou a ser uma norma perfeita de justiça depois da queda do homem e foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm nossos deveres para com Deus e os outros 6 nossos deveres para com os homens. Além dessa lei, comumente chamada moral, aprove a Deus dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenanças típicas, em parte referentes ao culto, prefigurando Cristo, suas ações de graças, sofrimentos e benefícios, e em parte apresentando diversas instruções de deveres morais. Todas essas leis cerimoniais, sendo instituídas somente até o tempo da antiga aliança, são revogadas e removidas por meio de Jesus, o Messias verdadeiro e o único legislador a quem o Pai concedeu poderes para tal finalidade. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a lei de Deus, e esse é o já conhecido programa de todos vocês, é o programa Evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, e aqui nos estúdios da CPED FM 96.1 já se encontram presentes os demais realizadores desse programa, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, e também o pastor titular do nosso ministério, e o diácono Nivaldo, como sempre, representando a Secretaria de Missões. Aqui nos controles, o nosso querido e brilhante irmão João Ferreira. Queremos convidar todos os ouvintes da CPED FM 96.1 para estarem em sintonia com esta programação até aproximadamente 13 horas, porque não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra para o seu coração, através das canções que serão tocadas e também através da palavra que será aqui lida e explanada daqui a pouco, tá bom? Então fique ligadinho aí. Vamos começar como sempre invocando a bênção do Senhor por meio da oração, começar também adorando, ouvindo um belo hino de louvor a Deus. Mas antes, queremos dizer que se você quiser nos fazer uma visita presencial, é só nos procurar lá na rua Elba Maria Silva da Costa, vizinho ao Senec, lá no Gás, como a gente falou. Estaremos lá de braços abertos e portas abertas também para recebê-lo. Se você quiser nos fazer uma visita virtual, então acesse o nosso site. O endereço é 3iec.com.br. Lá você vai nos conhecer melhor também, ok? Através de vídeos, através de tantos estudos e informações. Inclusive, todos os programas que são realizados aqui, né, nós gravamos lá. Se você quiser, então, uma reprise, né, daquele programa que tocou o seu coração, é só acessar o nosso site que você vai ter acesso a ele novamente, tá bom? Então, fique conosco, né? Quer você esteja almoçando, quer você esteja viajando, não importa. Aonde as ondas dessa emissora estiver alcançando,
que você possa estar em sintonia com essa programação e que Deus possa, pelo seu Espírito, estar abençoando a sua vida. Vamos orar com o diácono Nivaldo. Quando Abraão clamou No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, iniciamos esta programação neste horário, invocando a Tua proteção, o Teu nome, te pedindo, Senhor, que Tu possa alcançar os corações que estão neste momento na escuta de toda a programação. Te pedimos uma bênção toda especial também para nós aqui, o irmão João que está no controle da mesa, o pastor Samuel e o pastor que vai dirigir a palavra, o pastor Eudes. E que o Teu nome, Senhor, através da mensagem que vai ser proferida, seja altamente glorificado neste dia. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. passa o vento e chuva, mas chega. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. O inimigo te libertará.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Acabamos de ouvir na voz de Sérgio Lopes a canção Lamento de Israel. Antes de passarmos aqui para o quadro, né, uma visão panorâmica dos livros da Bíblia, queremos aqui mandar um alô especial para alguns de nossos ouvintes, né, que são ouvintes de cadeira cativa, tanto da CPAD FM 96.1, como também do programa evangélico A Voz Congregacional. Queremos mandar aqui um alô para o nosso irmão Isaac Francisco, que entrou em contato conosco no Facebook, né? E um alô também bastante especial para o nosso irmão, irmão de fé e amigo camarada, não é? Josias Penaforte, lá nos Bancários. Ele que também é ouvinte da nossa programação e é alguém do nosso coração, né? É o nosso ex-patrão, pastor Eudes, né? Está lembrado? Ele também está em sintonia, né? Então que Deus esteja abençoando a sua vida, né, sua família, e cada dia mais lhe dando a direção do seu Espírito, da sua palavra. Então, irmão Josias, um abraço todo especial, um Ósculo Santo para o senhor, tá bom? Bem, pastor Eudes, mais um livro, né, da Bíblia Sagrada estaremos estudando nesta tarde, pela graça de Deus, e eu queria que o senhor ficasse à vontade para informar os nossos ouvintes que livro é este e qual é a sua mensagem. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, João Fernandes, né? Figura Ferreira, figura distinta que está aí no controle da mesa da CPAD FM. Queridos ouvintes, a paz do Senhor para todos, é uma alegria imensa estarmos juntos nesta tarde, nessa programação para proclamarmos a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Samuel, nós vamos hoje olhar o livro de Lamentações, de Jeremias, né? Esse livro que tem 5 capítulos, né? E que foi escrito logo após o acontecimento catastrófico na vida da nação de Israel, né? A destruição da cidade e do santuário, e Jeremias foi uma testemunha ocular daquele terrível acontecimento. E ele, que já tinha escrito um cântico fúnebre por ocasião da morte de Josias, aquele grande rei reformador, uma elegia, um cântico fúnebre, ele, de uma maneira muito esmerada, ele confecciona este livro, porque o livro ele tem um esmero muito grande, porque os capítulos 1º, 2º, 3º e 4º são montados um acróstico, né? Que é justamente seguindo o alfabeto hebraico. Muito bem. Então, o Lamentações, esse título significa alto choro. Autoria, profeta Jeremias, que provavelmente no ano 586 a.C., porque foi justamente o ano em que Jerusalém foi destruída pelos caldeus. E o tema deste livro é a tristeza por causa da destruição do templo, da cidade e por causa do cativeiro babilônico, que tinha começado no ano 606 e ali tinha sido agora a sua fase conclusiva, quer dizer, em relação a serem levados tudo que deveria ser levado de Jerusalém para a Babilônia. E o propósito deste livro é expressar por escrito o grande pesar do Sier de Israel pelas perdas do templo, da cidade e do cativeiro do povo. Este livro tem 5 características especiais que eu queria compartilhar com os nossos queridos ouvintes. É o único livro do Antigo Testamento que expressa em todo o seu conteúdo o pesar, as lamentações pelas perdas do templo, da cidade e pelo cativeiro.
Sua estrutura literária é totalmente poética, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticos, como eu falei aqui. Você há de observar, por exemplo, nessa Bíblia Revista e Corrigida, quando inicia cada versículo com uma letra hebraica, não na grafia hebraica, mas na grafia portuguesa, mas correspondente à letra hebraica. Por exemplo, Aleph começa e termina com tal. Pode observar. Um detalhe interessante, Samuel e nossos queridos ouvintes, é que no capítulo 3 você vai encontrar, são 66 versículos e de 3 em 3 começa com a letra hebraica. Aí vai na sua sequência. O capítulo 1 tem 22 versículos, 22 letras hebraicas. O capítulo 2, idem. No capítulo 3, 66 versículos, né, sendo que de 3 em 3 começa com a letra do alfabeto hebraico e continua até o final. O capítulo 4, idem. No capítulo 5, aí ele é mais livre. A ideia aqui é que o profeta está fazendo oração, está abrindo o seu coração diante de Deus e ele não se preocupa mais em seguir o acróstico. Isso é o capítulo 5. Muito bem. É o único livro do Antigo Testamento que expressa um profundo pesar pelas perdas, como eu já falei, do templo, cidade e cativeiro, dos que experimentaram o acontecimento. É sabido que Jeremias, que escreveu este livro, foi uma testemunha ocular. Então, ele não ouviu falar de alguém essa história. Ele presenciou todo aquele drama, né? Ele, como profeta, já tinha trabalhado para evitar que o desastre acontecesse, mas a liderança de Israel não quis ouvir a palavra de Deus e o resultado estava ali concretizado e ele escreveu este livro. Diz aqui também, no centro do livro, ao capítulo 3, há uma contundente declaração sobre a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, bem como de sua misericórdia e consequente salvação. Está no capítulo 3, verso 21 a 26, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele começa a falar sobre a fidelidade de Deus, etc, etc. Não há citação de lamentações no Novo Testamento. No entanto, as lágrimas do profeta Jeremias apontam para as lágrimas que Cristo derramou quando chorou sobre Jerusalém, né? Prevendo a sua destruição que iria acontecer pelos romanos no 70, que aconteceu de fato no ano 70 da era cristã. Olhando o esboço desse livro, você vai dividi-lo em 5 partes, de acordo com cada capítulo e de acordo com cada poema. Primeiro poema, o primeiro capítulo, a devastação de Jerusalém, que é o capítulo 1 até o versículo 1 até 22, como eu falei. Neste tema, desta primeira parte deste livro, você vai encontrar a descrição da cidade destruída, a causa da destruição e a agonia do povo de Deus. A segunda parte, a ira de Deus e a tristeza de Jerusalém, que vai do capítulo 2, versículo 1 a 22. Lembre-se que tem sempre 22 versículos, esses 2 capítulos, né? Ou esses 2 temas. Você vai encontrar a ira de Deus contra Sião, a angústia do povo, a súplica do profeta por misericórdia. O capítulo 3, aí tem 66 versículos, vai encontrar a aflição e a esperança do povo de Deus. Vai encontrar desdobramento, o clamor do desespero, a confissão da esperança do povo, né? A chamada, o arrependimento, o sofrimento do profeta, porque alguém já disse que Jeremias é um profeta empático, quer dizer, ele absorveu tanto aquele drama, né, que ele sofreu como se tivesse sofrendo as agruras mesmo daquele momento. E vai encontrar também a oração do profeta pedindo misericórdia a Deus. Na quarta parte do livro você vai encontrar o passado, o presente e o futuro de Sião sendo relatado. Vai mostrar um contraste entre o passado e o presente de Sião, quer dizer, aquele período de glória e agora um período de tragédia, de desgraça. Vai encontrar a causa da assolação de Sião e vai encontrar também o castigo de Edom, porque os edomitas, vocês devem se lembrar, eram descendentes de Esaú. E aquele povo, por causa daquele episódio de Jacó, que enganou Esaú, aquele povo ficou com uma mágoa muito grande no coração, que traspassou os séculos, né? E esta mágoa reflete também, quando eles viram Jerusalém destruída, eles participaram da destruição,
que os caldeus os alugaram também, né, e ficaram se regozijando pela desgraça do povo. Então, nessa parte, há um castigo de Edom sendo anunciado e uma restauração futura de Judá. E o livro termina com a oração pela restauração de Sião, feita por Jeremias, onde você vai encontrar necessidade de misericórdia, a confissão do pecado e o apelo por restauração. Agora eu queria informar também os queridos ouvintes que os judeus ele têm reservado o dia 9 de agosto para, não diria comemorar é um negócio de alegria, né? Mas um dia de jejum e de oração pela lembrança da destruição do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, o primeiro templo. Relembrar também a questão da destruição do templo de Zorobabel, que foi embelezado por Herodes e destruído pelos romanos no ano 70. E também pela cidade de Jerusalém, que no ano 135 da era cristã, ela foi totalmente arrasada por ocasião de uma revolta de um líder messiânico chamado Bar Kokhba, e ali até o nome da cidade foi mudado para Hélia Capitolina pelos romanos, e o povo foi expulso de lá e só voltou a Jerusalém em 1848, né, por ocasião da Guerra dos 6 Dias. Né? Muito bem. Então aí está diante dos queridos essas informações sobre este precioso livro, e fica um alerta, porque Deus, eu estava dizendo na minha pregação que eu fiz na quinta-feira na igreja lá congregacional de Samar, a comunidade evangélica, Deus é um Deus justo, né? É um Deus que pune o pecado. Porque hoje nós estamos, Samuel, apenas preocupados, ou melhor, enfatizando a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Mas esquece de que Deus também é justo e é santo. Ele punirá o pecado. O problema do pecado é tão sério aos olhos de Deus que ele puniu Jesus por causa dos nossos pecados. É o que a palavra de Deus fala no programa Redentor, né? Então, fica aí o alerta para todos os ouvintes, para todos os irmãos em Cristo, a tratarem com muita seriedade a questão do pecado e procurar haver uma vida de santidade, porque Deus, ele pune o pecado. Amém. Eu queria começar aqui essa série de perguntas, né, pastor? Falando exatamente sobre o título do livro, Lamentações. Há quem diga que não adianta chorar pelo leite derramado. Era o caso do profeta aqui, o caso do próprio povo, conforme está registrado lá no Salmo 137, quando eles estavam lá na Babilônia, que eles vieram se lembrar de Sião, né, e se devotar, né, a causa do Senhor, mas já era, vamos dizer, entre aspas, tarde demais, porque já estavam no cativeiro, já estavam pagando pelos seus pecados, pela sua infidelidade, rebelião, etc, etc. Mas, diferentemente do que diz o ditado, né, que eu acabei de falar aqui, chorar pelo leite derramado, neste livro a gente vê, pastor, também uma outra realidade, né, que enquanto há vida, há esperança, por mais que o quadro seja negro, né, e aos olhos do homem irreversível, porque aos olhos humanos Israel jamais iria voltar para a sua terra, tinha sido escravizada, expulsa, né, tinha perdido toda aquela bênção, a terra que manava leite e mel. E aos olhos humanos era impossível retornar, conquistar tudo novamente, mas Deus tinha feito a promessa através do profeta, e eles, depois de 70 anos de cativeiro, voltaram, e aí a história teve a sua continuidade. Quer dizer, enquanto a vida, realmente há esperança, né? O lamento, ele faz parte, né, do drama, da tragédia, por conta dos nossos próprios erros, mas ainda há possibilidade, né, na misericórdia de Deus, sua longanimidade, da gente rever os nossos erros, os nossos conceitos e valores, né, pastor? Sem dúvida, pastor Samuel, inclusive na própria lei de Deus, porque Deus fez uma aliança com Israel. Essa aliança era uma aliança que, se o povo obedecesse, né, Deus, a continuidade da bênção do Senhor iria ter na vida do povo de Israel. Se o povo desobedecesse, então Deus iria punir este povo. Isso está bem claro lá no Deuteronômio, no livro 28. Eu estava vendo o livro de Levítico. Levítico 26 também, é 26, verdade. Né? Então, já havia uma orientação do que iria acontecer se o povo persistisse na desobediência. Quando Salomão constrói o templo, também Deus repete, né? Repete a mesma coisa. Mas também, por exemplo, no caso lá de Salomão,
É anunciado, né? Se o povo pecasse, aí se o meu povo que chama pelo meu nome, aí tem toda aquela informação sobre uma possibilidade de misericórdia da parte de Deus, né? E de restauração. E de fato isso aconteceu. Agora, teria que se cumprir exatamente os 70 anos de cativeiro. Não iria... Por exemplo, um dos profetas que... Não tinha negociação. Jeremias bateu... Era o Hananias. É o Ananias, o Hananias, né? Esse indivíduo, ele trouxe uma mensagem profética assim que seria bem abreviado, suave. 2 anos. Nada, era 70 anos. 70. E só após os 70 anos é que Deus levanta Ciro para ordenar que o povo retorne para a sua terra e faça a obra de reconstrução. Então é importante que as pessoas entendam que Deus, ele pune o pecado. No entanto, ele é misericordioso. A gente tem que olhar essas facetas. E como você falou, enquanto o indivíduo tem vida, né, há esperança de arrependimento, de restauração e reconciliação, etc. Agora, depois da morte, tratando-se do ímpio, segue-se o juízo. Não tem o que fazer. É verdade. Né? Agora, para nós aqui, a igreja, é importante que a gente entenda, até tem um diácono aqui, eu quero muito bem ele, o Joaquim Meirelles, que deve estar nos ouvindo. Deus abençoe, Meirelles, você. Ele diz o seguinte: pastor, aqui se faz, aqui se paga. Isso é verdade para o crente. Para o descrente, não. Mas para o crente é verdade, porque Deus não vai tratar pecado de crente na eternidade, é aqui. Então, se não houver arrependimento, porque se houver arrependimento, está resolvido o problema, e confissão, né? Mas se não houver, com certeza a mão de Deus irá pesar. E olha lá que está pesando na vida de muitos servos de Deus, e ele pedindo, correndo nos cultos, sair de libertação. Não tem jeito, enquanto não se arrepender e se voltar para Deus. Exatamente o tema aqui do livro, né? Lamentações. É lamentar o pecado, né, pastor? Não é encobrir, não é... Assim, lamentar as consequências do pecado. Né? Exatamente. E o próprio pecado em si, né? Que leva a obstinação, a vontade de Deus explícita na sua palavra. Quer dizer, o homem tem que rever seus conceitos, seus valores e consertar a sua vida com Deus, né? Senão não adianta correr atrás de bênção, como as pessoas têm hoje feito, né? E eu fico olhando assim, esse povo não tem mais pecado, porque não lamenta mais as suas falhas, suas fraquezas, não busca uma vida mais séria com Deus, mais devotada ao Senhor, não. Agora é só atrás do que Deus pode fazer por elas, independente de como esteja a vida delas, né? Você colocou aí, Samuel, uma palavra muito importante, obstinação, né? A palavra é uma palavra crucial nesse programa divino. Quer dizer, Deus está falando no coração da igreja. É tanto que a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E é preciso estar atento a ouvir a voz de Deus, né? Agora o que está acontecendo? Nós estamos numa geração obstinada que não quer ouvir. Não quer ouvir a palavra. Eu quando eu preguei sobre o que Abacuque falou sobre avivamento, né? O livro começa peso da palavra de Deus, né? Quer dizer, muita gente só pensa na palavra de Deus como bênção, né? Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, né? Ou 25 anos atrás, tinha aquelas caixinhas de promessa, né? E só tirava promessa boa. Aí eu disse lá na reunião... Não botava lá os mandamentos, né? Assim, se é o maior negligente, não tinha. Era só, né? Deus te abençoe, o Senhor é meu pastor, o Senhor vai suprir a necessidade, etc, etc, né? E às vezes quando alguém pegava, pastor, uma palavrinha assim um pouco mais dura, dizia, essa aqui não é para mim, não. Aí pegava uma melhor. Então, essa faceta do caráter de Deus, essa santidade de Deus, meus queridos ouvintes, a justiça de Deus não consegue tolerar o pecado. A gente tem que ter cuidado. E pecado não é só... A gente está acostumado a tratar o pecado só a questão de adultério, roubo, assassinato, etc. Mas pecado, segundo a Bíblia, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. E até, às vezes, no coração, né, pastor? O que está estragando a igreja hoje são os pecadinhos. Os pecadinhos que não são tratados, as mentirinhas, chama outro pecado, né? Daqui a pouco chega um pecadão, aí não tem mais o que fazer. Sofre as consequências do juízo de Deus, né? Interessante. Esse livro fala de juízo de Deus, de consequência do pecado. E esta palavra obstinação é uma palavra muito séria. O pessoal ouve, mas não quer se dobrar diante da autoridade de Deus. Então sofre as consequências. Então a postura certa não é ficar obstinado, mas é se humilhar, lamentar, se humilhar, se quebrantar e buscar... Chorar. Fazer a vontade de Deus, né, Deus pastor? Ainda tem a misericórdia, né? É verdade, é verdade.
Inclusive aqui o profeta começa falando sobre como era Israel antes, né? E como Israel estava naquele momento ali. Ele diz aqui no início: como está deserta a cidade antes, tão cheia de gente, né? Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. Aí no capítulo 2, no capítulo 4, ele vai descrever de forma mais detalhada esse drama todo em que Israel estava vivendo, né? Ao ponto das virgens serem estrupadas, os anciãos, né, mulheres, serem maltratados. As mulheres grávidas, eles abriam a barriga da mulher para matar a criança. É verdade. Os nobres, os jovens nobres, né, sendo escravizados, então era uma calamidade total, né? Mas mesmo assim, dentro daquele quadro, o profeta, ele diz aqui no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua ira. Quer dizer, apesar de todo aquele drama, todo aquele castigo, ele ainda não tinha sido aniquilado totalmente por causa da misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus é tão misericordioso, tão longânimo, dá tanta chance ao homem, né, pastor? E nunca trata o homem como seus pecados realmente merecem, porque Deus é bom, né? Como diz o salmista, ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus permite algo ruim acontecer, para nos chamar para... É para si. Para si. Para que o homem se acorde, né, pastor? É verdade, é verdade. É preciso que as pessoas entendam que o sofrimento, em certas ocasiões, fazem parte do processo de Deus tratando a vida da pessoa. Por exemplo, o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido. Por quê? Porque agora eu guardo a tua palavra. Então, a finalidade de Deus usar, às vezes, de juízo, é para trazer a pessoa para si, para o arrependimento, para, né, uma reconciliação, para um andar ajustado com ele. E isso ninguém está livre não, viu? Esse negócio, não, porque eu sou filho do rei. E que conversa é? Nós somos filhos de Deus, verdade, filho do rei. Mas Deus é pai. Como Israel também era a nação eleita, né? Qual é o pai que não disciplina seu filho? É verdade. Israel era o povo escolhido, mas teve que arcar com as consequências dos seus atos, né, pastor? Olha só um minutinho. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele disse em certa ocasião, ele desconfiado da sua santidade: expurga-me, ó Deus, dos pecados que me são ocultos. Às vezes a gente está tratando certas coisas, né, e aquilo fere a santidade de Deus. O que é que vai dizer que fere a santidade de Deus? A palavra de Deus. A palavra de revelada. Deus. A gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra e se adequar a ela, porque é perigoso ir de encontro ou confrontar a vontade de Deus, porque ela é a vontade soberana, né? É verdade. Inclusive aqui no Salmo 137, né, nós lemos: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, e ali os nossos captores, ou seja, os executores, né, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me gruda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Quer dizer, eles estavam lamentando, mas só lamentar às vezes não basta, né, pastor? Tem que ser um lamento com contrição, não é isso? Com desejo de converter-se. Eu admito até, Samuel, que muitas conversões aconteceram nesse período que eles estavam na Babilônia. Inclusive foi lá que eles organizaram as sinagogas. Começou ali, no cativeiro, porque não estavam longe da sua terra, não tinha mais santuário, não tinha mais nada, então só tinham as escrituras. E eles lá foram convertidos da idolatria, curados, né? Voltaram limpos de idolatria, porque idolatria foi justamente o drama na vida do povo de Israel. Que levou eles para o cativeiro. Exatamente, é uma das razões, né? Uma das razões. Mas é assim, é a vida, né? A gente tem que entender que Deus é soberano, Ele tem uma vontade, Ele é um ser pessoal, porque muita gente concebe a Deus, Samuel, hoje, no meio da igreja, apenas como uma força. Uma força que quando você acredita, desce as bênçãos para a sua vida. E esquece que Deus, Ele é um ser pessoal. Ele tem vontade, inteligência e emoções. E a sua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos 12. Então a gente tem que conhecer a vontade de Deus e submeter-se a ela
para ficar livre das agruras da vida, porque infringir os mandamentos de Deus sempre traz consequências negativas. Porque Deus nos chama para um relacionamento pessoal, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. E nos dá as condições para nós vivermos uma vida de santidade. O seu espírito, a sua palavra, dá esse elemento espiritual que fortalece a alma do cristão, a oração. A gente vai nos exercícios, né, dos meios da graça, como nós dizemos na linguagem reformada, o indivíduo vai se fortalecendo espiritualmente e vai agora correspondendo à vontade divina, né, pastor? Agora, pastor, é interessante aqui, aproveitando esses momentos finais do quadro, Judá era a parte principal do Israel, né? Do Israel do Antigo Testamento, porque lá estava Jerusalém, Jerusalém estava o templo, né? E eu acredito que realmente foi triste demais ver aquela parte principal, que era o que restava de Israel realmente, porque as outras 10 tribos já estavam no cativeiro também, ver aquilo ser aniquilado, o templo e a cidade, né, pastor? Arruinado, o povo, a nata do povo, né? A liderança sacerdotal, os reis, os príncipes, os filhos do rei. O meu irmão, foi uma tragédia mesmo. Por isso que o profeta, esse livro não é à toa, esse livro é um lamento. O título dele é um alto choro, né? Um drama mesmo, uma contrição terrível por causa daquilo que tinha acontecido, a ponto do profeta não aguentar e fazer esse livro, porque o drama foi grande na vida daquele povo, né? Por falar em Lamentações, eu lembrei do que o senhor falou, né, de que anualmente os judeus eles fazem a leitura, né, deste livro, né, para relembrar exatamente essas tragédias, a destruição do primeiro, do segundo templo e da cidade também, né? E hoje o que tem lá do templo, né? A cidade ainda está lá, mas o templo, né? O muro chamado só muro tem o muro das Lamentações, né, pastor? Eu estive lá, né? Eu estive lá em Israel pela graça divina e entrei lá naquela área, né? Privativa. Quer dizer, ainda hoje Israel se lamenta, né? Ele é uma área, ela é privativa e ao mesmo tempo é liberada, né? Ele tem um controle muito grande. Você vai lá encontrar os policiais israelitas, tudo assim, a paisana com a metralhadora, a submetralhadora, né? De lado e olhando tudo, né? Porque ali pode acontecer alguma coisa de terrorismo, né? Lá você vai encontrar um grupo de judeus, eles se aproximam do templo e ficam, né, balançando a cabeça para cima, para frente e para trás, e lendo aquelas orações, né? Aquelas citações. Eles pegam orações, botam ali nas frestazinhas, né, também, né? Muro, e geralmente sempre lembrando da destruição, da tragédia, etc, etc. Agora, como eu disse, não é só lamentar, é se arrepender, se converter, porque eles lamentam pelo que aconteceu, né? Com relação à destruição da cidade e do templo, mas eles não muitas vezes esquecem de que Deus, né, mandou para eles profeta e mandou por último o Messias. Se eles tivessem obedecido aos profetas e principalmente ao Messias, talvez não tivesse lá no muro das lamentações até hoje, né, pastor? É verdade. Mas aí você tem que olhar um programa de Deus, que a Bíblia diz que Deus ele cegou o entendimento, né? Ele tapou os ouvidos espirituais de uma maneira misteriosa. Eu sei que a nação de Israel continua na incredulidade. E no programa que Deus tem para alcançar aquele povo, está previsto, tudo indica um avivamento espiritual. Nos últimos dias, eles se converterão a Cristo, né? E segundo a como eleição diz Paulo da lá graça. Em Romanos, né? Lá em Romanos, capítulo Amém. 9 a 11, é tratado da questão judaica. Amém. Pastor, infelizmente o tempo não nos permite ir além, mas tem mais coisa aqui para a gente escavacar, mas eu quero terminar aqui a palavra de Deus, né, lendo Samuel? Lamentações, capítulo 5, versículo 21, quando o profeta diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Que Deus possa aplicar, né, pastor, usar a sua palavra ao coração dos ouvintes, que cada um de nós possamos nos converter mais uma vez. Amém. Quem nos converteu ainda pela primeira vez. Converter dos nossos erros, né? Não é aquela conversão de salvação que é única, né? É verdade. Mas, os maus caminhos, a desobediência. Então Deus abençoe o pastor e a dos nossos ouvintes. Vamos ouvir mais um para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o quadro da Bíblia. Pergunta, você responde. A pergunta do mês é: qual o significado da palavra Emanuel? Você sabe? Então daqui a pouco estaremos abrindo os microfones. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras
Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Amém. Acabamos de ouvir na voz da Aline Barros a canção Primeiro Amor. A partir de agora, os ouvintes podem participar do quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Temos aquela interação abençoada, né? A pergunta do mês é: qual o significado da palavra Emanuel? Você já sabe? Então, ligue para nós e responda. Já temos um ouvinte no ar, irmão João. A paz do Senhor, com quem falo? A irmã Lúcia. Lícia? Lúcia. De onde? Cruz das Armas. Cruz das Armas. Qual é a resposta, irmã Lúcia? É Deus conosco. Ok. Qual é o seu sobrenome? É Maria Lúcia Soares. Soares. Olha, fica atenta porque no final do mês vamos ter o sorteio, tá bom? Amém. Deus abençoe a senhora e a sua família. Mais um ouvinte, irmão João Ferreira. Alô, com quem falo? Alô? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? A paz do Senhor com a irmã Luzinete Lira, aqui de Oitizeiros.